E é hora do quadro Direito Empresarial com o advogado Cláudio Colnago. E o tema de hoje é a responsabilidade civil dos provedores de internet. Olá, vamos falar um pouco sobre direito e internet e como que essas duas grandezas se relacionam no que diz respeito a empresas, né? Atualmente, uma das questões em voga quando a gente trata de direito e internet diz respeito especificamente à responsabilidade civil dos prestadores de serviços de internet, né? A internet vem crescendo exponencialmente no Brasil ano a ano. Os dados de e-commerce estão aí para demonstrar isso. Isso levanta a questão legítima de saber em que medida que o empresário, na sua atividade empresarial vinculada na internet, ele pode vir a ser responsabilizado por conta de um conteúdo de uma página que ele mantenha, por exemplo, né? Atualmente, o entendimento jurisprudencial que acabou se firmando apontou no sentido de que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços de internet ela fica vinculada à demonstração de culpa. O que isso significa? Significa que um prestador de serviços de internet que mantém um website, um blog, um site de notícias ou até mesmo uma rede social, ele só pode vir a ser obrigado a reparar danos, a pagar uma indenização a terceiros em razão de um conteúdo supostamente ofensivo, se ficar demonstrado que ele foi alertado acerca daquele conteúdo ofensivo e nada fez em um tempo razoável, né? Em outras palavras, não existe a obrigação de fazer uma filtragem prévia acerca de conteúdo que é postado na página, né? Atualmente nós temos aí em voga também o projeto de lei do Marco Civil da Internet. Esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele estabelece uma mudança radical nesse regime jurídico. Ele passa a estabelecer então que as empresas de internet, o prestador de serviços de internet, ele só vai ser responsabilizado civilmente se ele receber uma ordem judicial de retirada de conteúdo e descumprir essa ordem. Ou seja, essa questão que antes acabava se resolvendo fora do judiciário, ela passa a ser judicializada. Qual o objetivo do Marco Civil com isso? A ideia é proteger a liberdade de expressão e evitar os problemas que passaram a ser verificados no Brasil por conta da aplicação de um entendimento vindo lá dos Estados Unidos da ideia do Safe Harbor, no sentido de que o prestador de serviços de internet, desde que ele cumpra com uma notificação, ele está isento de qualquer tipo de responsabilidade. E dentro dessa situação, nós vimos casos em que muitas vezes um conteúdo legítimo ele acabava sendo removido pelo prestador de serviços de internet por conta do receio de uma ação futura de reparação de danos. Então, nesse contexto, o Marco Civil muda esse regime jurídico para estabelecer que quem vai fazer essa análise não vai ser o prestador de serviços de internet, vai ser o magistrado que analisar o processo judicial, né? Tem duas exceções, porém, a essa situação. Nos casos de veiculação de imagens de nudez, em que, mediante requisição da pessoa prejudicada, o prestador de serviço ele passa a ter obrigatoriedade de remover o conteúdo, e quando haja violação de direitos autorais, que é um dispositivo previsto também no projeto de lei do Marco Civil, que isso fica sujeito a uma outra lei específica, que é um projeto de lei de mudança da lei dos direitos autorais brasileira, né? Então, o empresário de internet hoje, que vai investir em manter um site, é muito importante que ele tenha, atualmente, mecanismos para poder receber solicitações de remoção de conteúdo, né? Ele não tem essa obrigação de fazer uma filtragem prévia, mas ainda é necessário que ele tenha mecanismos para poder receber solicitações de seus usuários e, eventualmente, proceder a essa remoção do conteúdo quando fique muito bem caracterizado que aquilo é um conteúdo ofensivo. Por exemplo, como ofensa à honra de uma pessoa ou a veiculação de imagens que seriam imagens típicas da intimidade do indivíduo, como imagens de nudez, por exemplo, né? Então, esse é um aspecto muito importante quando a gente vai estabelecer um serviço via internet hoje no Brasil. Então, hoje nós abordamos a temática da responsabilidade dos prestadores de serviços de internet por conteúdo constante do site, né? Eu agradeço o convite e até a próxima.